Falta uma única informação, a informação do spin. Mas antes de falar do spin, eu quero que vocês fiquem com essa ideia de orbital na cabeça e olhem para cá duas regras para o preenchimento desses elétrons. Vamos nessa, galera. Como é que eu distribuo os elétrons dentro de um determinado orbital? Para a gente distribuir os elétrons no orbital, você precisa conhecer duas regras, né? Na verdade, um princípio e uma regra. O primeiro princípio é o princípio da exclusão de Pauli. Não é o Pauling que vocês conhecem por enquanto, não. Princípio de exclusão de Pauli. O que o princípio de exclusão de Pauli diz? Ele diz que se eu tenho que ter dois elétrons no orbital, esses elétrons eles precisam necessariamente ter spins contrários. Por exemplo, preencher assim e assim está correto. Preencher assim e assim está errado. Então, quando eu vou preencher os orbitais, eu não posso colocar no mesmo orbital dois elétrons com o mesmo spin, com o mesmo sentido, seta para o mesmo lado, já que a gente não falou de spin ainda. Beleza? E a segunda ideia, né, é a regra de Rand. O que a regra de Rand diz pra gente? Regra de Rand. A regra de Rand diz pra gente que, vamos pegar um exemplo aqui, subnível P com 3 orbitais, e pegar aqui um exemplo também, subnível P com 3 orbitais. Se eu tivesse, por exemplo, 3 elétrons para distribuir nesses orbitais, o que eu poderia fazer? Poderia, por exemplo, colocar um elétron em cada orbital, ou eu poderia colocar 2 elétrons no primeiro e 1 no segundo. O que a regra de Rand diz pra gente? A regra de Rand diz pra gente que a gente vai preencher os elétrons de forma a ter o maior número de elétrons desemparelhados. Ou seja, aqui eu tenho 1, 2, 3 elétrons emparelhados. Aqui eu tenho 1 elétron emparelhado. Então, preencher desse jeito é melhor do que preencher desse jeito. Esse estado é o estado de mais baixa energia. Em outras palavras, primeiro elétron entra no primeiro quadradinho, no primeiro orbital para cima, segundo no segundo para cima, terceiro no terceiro para cima. Se acabou, a gente volta completando os orbitais com a setinha para baixo. Beleza? Então, princípio de exclusão de Pauli. Não existem 2 elétrons com os mesmos 4 números quânticos dentro de um átomo. E a regra de Rand diz pra gente que a gente tem que ter um máximo de orbitais semi-preenchidos possíveis entre os elétrons colocados. Depois dos exercícios a gente vai ver um pouco melhor essa ideia da regra de Rand e do princípio de exclusão de Pauli. Guarda essa ideia por enquanto.